Olá, olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Vamos ver quem entra primeiro aqui. Paula, Cristina. Paz. Gabriel Rodrigues. Pastora Priscila. Boa noite, a paz. Paz, irmã Edna. Vamos entrando, irmãos. Nós estamos com um problema de internet aqui na cidade. Acho que é geral, né? Problema. Tá tudo certo aí? Quem mais entrou? Uma Márcia. Duas Márcia. Márcia Malaguti, Márcia Pereira. A paz. Amém. Vamos começando, irmãos. Como eu disse, né? Para aqueles que chegaram depois, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Nós estamos tendo um problema com a internet aqui na nossa cidade, né? Tá geral isso. Eu não sei se a gente consegue ir sem nenhuma interrupção, mas vamos prosseguindo, vamos continuando, vamos meditar na palavra de Deus, vamos orar juntos, amém? Lembrando que nós estamos aqui meditando as cartas às igrejas, né? Nós começamos lá em Laodiceia, porque tinha um propósito de Deus para nós falarmos semana passada em Laodiceia, mas aí nós temos que voltar aqui e vamos começar falando da igreja de Éfeso, tá? Lá em Apocalipse capítulo 2, nós vamos compartilhar sobre Éfeso, a carta à igreja em Éfeso, amém? A paz, Lúcia, Lucimara, tudo bem, Lúcia? Família, irmão José, Carol, a Ju. Que bom vocês aqui. Glória a Deus. Quem mais não tô? Ah, tá. A Joana tá aqui conosco. Glória a Deus. A Rose também. A paz para vocês. Compartilhe, irmãos. Vamos compartilhando essa live. Compartilhe o link, né? Deu, como diz o povo, né? Deu um joinha aí, deu um like. Amém? Compartilhe para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Amém? Para que a palavra de Deus seja propagada. O intuito aqui não é propagar o nome, né, do pastor Altair, nem da igreja aqui local, mas é propagar o evangelho de Cristo. Amém? Propagar a palavra de Deus. Vamos lá então, queridos, Apocalipse capítulo 2, carta à igreja em Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, para que Deus ministre as nossas vidas. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos nessa noite, Senhor, Pai, com todo o nosso coração aberto, Senhor, com todo o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor venha, Senhor, ministrar, Senhor, as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, venha ministrar, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Só o Senhor é digno, Deus, de ser adorado, só o Senhor é digno, Senhor Jesus, de ser exaltado. Espírito Santo, Tu és aquele que nos consola, aquele que nos ensina, aquele que ministra. Por isso nós Te damos todo louvor, toda adoração, ó Deus, nesta noite. Só o Senhor é digno, Deus. E nós estamos aqui, Senhor, humildemente na Tua presença, pedindo para que o Senhor venha e ministre, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga uma palavra para trazer, Senhor, direção, Pai, para que venha trazer, Senhor, consolação, para que venha nos, Pai, exortar na medida daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale, Senhor ministre, Senhor, em cada vida nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém, queridos. Como eu disse semana passada, essas cartas está no Apocalipse, então ela não ministra apenas a igreja que está com o título, né? A carta, ela é direcionada à igreja de Éfeso. No entanto, ela é uma carta que é para nós olharmos cada igreja, identificarmos isso em nós hoje, em nós em todo o tempo, né? Como eu disse, eu tenho falado esses dias, Deus, ele não vive no nosso tempo. É como se nossos dias fossem corridos e o tempo de Deus estivesse parado, Deus conseguindo ver o futuro, o presente e o passado no mesmo instante, né? Então, essas cartas referem-se à igreja no seu tempo, né? E pensando em questão de uma igreja local, cada igreja pode viver um tempo, pode estar vivendo como a igreja de Éfeso, pode estar vivendo como a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, pode viver o seu tempo. E trazendo para algo mais resumido, nós temos que entender também, quando falo resumido, é questão de poder trazer para nós, nós temos que entender que essas palavras também falam conosco, porque nós somos igreja do Senhor, como indivíduos, eu digo, né? Às vezes a gente olha a igreja de Éfeso e diz assim, essa igreja é assim. Não, as cartas são para nós, para que nós possamos ver as atitudes boas, as atitudes ruins, aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus reprova, amém? E como nós falamos, nós começamos lá atrás em Laodiceia, porque tinha algo específico que nós precisávamos falar semana passada, né? Mas eu quero a partir de hoje falar sobre a igreja no sentido aqui cronológico da escritura bíblica. Eu quero começar aqui com a igreja de Éfeso, e que é uma igreja que não tem apenas reprovações, pelo contrário, tem elogios. Nós vamos entender muito bem quais são as reprovações de Deus para essa igreja e quais são os elogios de Deus para essa igreja, porque isso vai determinar como eu devo agir, como eu devo proceder na minha vida. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso entender o que Deus gosta, né? Isso é algo natural daqueles que querem agradar alguém. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso entender qual é a vontade de Deus, né? O que Deus gosta. Assim como quando nós queremos agradar alguém, nós também queremos saber o que aquela pessoa gosta. É assim quando nós examinamos as cartas do Apocalipse. Nós passamos a entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus se agrada, qual é a questão que Deus reprova. Por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia e estudar também as cartas aqui no Apocalipse. Bom, eu estou trabalhando, queridos, aqui especificamente em Apocalipse, versículo a versículo, trazendo uma exposição aqui das escrituras mesmo, né? O primeiro versículo, a carta refere quem que está mandando essa carta, né? A carta está sendo escrita, ou o autor dessa carta é o próprio Cristo, né? Aquele que morreu por nós, aquele que
morreu em nosso lugar, aquele que disse que essa igreja nada poderia resistir a ela, os portas do inferno não prevaleceriam contra ela, é o próprio Cristo. Ou seja, é o noivo, né, que está escrevendo essa carta, é aquele que conhece a igreja, é aquele que está ligado intimamente com a igreja, né? Por quê, irmãos? Nós vamos entender quem está falando isso, né? É o próprio Deus que está falando conosco, não é homens, é o próprio Deus falando das características boas e daquilo que é ruim de cada igreja, em cada tempo, né? Alguns estudiosos vão dizer que as igrejas são tempos, aqui as igrejas do Apocalipse são tempos da igreja, né? Mas nós precisamos pegar essa palavra e entender algumas coisas. O versículo 2, o texto diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Uma coisa que nós vamos entender aqui é que Deus separa obras de labor, né? E a gente precisa entender isso, porque isso tem significados diferentes no reino de Deus, né? Obras é tudo aquilo que produz um resultado, né? É aquilo que eu faço e através daquilo que eu faço produz um resultado, isso são obras, né? Uma coisa para a gente entender melhor, a obra de arte, né? Aquilo que o pintor se dedicou, né? E realizou por aquela dedicação, por aquele empenho, por aquele tempo que ele aplicou naquilo ali. É o resultado de alguma coisa. Labor é trabalho. Pastor, mas trabalho e obra não é a mesma coisa? Não, porque o trabalho, ele não necessariamente precisa produzir um resultado, né? Ou a intenção do trabalho muitas vezes não é produzir um resultado, né? Nós sabemos, por exemplo, que tem aquelas pessoas que trabalham simplesmente por trabalhar, pensando aqui no trabalho de todo mundo, no serviço. A pessoa sai cedo de manhã, vai ao trabalho, ela não está preocupada com o resultado, ela está cumprindo uma obrigação. Agora a obra não, você tem o seu foco no resultado, né? O trabalho, o labor, você está focado naquilo que você está fazendo, a obra você está focado no resultado. Por que que isso é diferente? Porque a gente tem ouvido muitas pessoas falando: eu trabalho na obra, eu faço a obra de Deus, né? Mas como que nós falamos isso semana passada, você vê como que a Bíblia, ela vem falando as mesmas coisas, nos trazendo para um direcionamento específico, né? Nós falamos isso lá na igreja de Laodiceia. Aqui também o Senhor está dizendo: olha, eu conheço o teu trabalho e conheço as tuas obras, né? A obra é aquilo que permanece após o trabalho. Por que que a gente precisa entender isso, irmãos? Porque um trabalho no reino de Deus, por trabalho, ele não produz nenhum resultado, né? Porque as pessoas começam a achar que o fato de eu trabalhar na obra de Deus, de eu empenhar alguma função na obra de Deus, isso tem produzido alguma coisa no reino de Deus. Se isso que eu estou fazendo é apenas por fazer, ou eu estou fazendo porque eu quero agradar a minha igreja local, ou eu estou fazendo porque eu quero agradar o pastor, ou eu quero agradar as pessoas, ou seja lá qual for a motivação, né? Isso não é o que Deus quer de nós, porque o trabalho por trabalho não produz nada. O fazer, se não for para Deus, não produz o resultado, né? Por isso que Deus diz: olha, conheço o teu trabalho, o teu labor, e conheço as tuas obras, né? A obra é aquilo que eu faço que é permanente, que está ali, que eu exponho, diz: olha, eu concluí, eu fiz isso, está aqui, né? Por exemplo, algo que Deus pede para nós: pregarmos o evangelho, discipularmos vidas. Isso são obras que nós fazemos. Eu posso trabalhar na obra de Deus e produzir? Sim, desde que eu esteja com o foco correto, para fazer para Deus, para agradar a Deus. E isso é desafiador, né? Principalmente porque nós vivemos um tempo onde tudo que a gente faz, a gente quer ser reconhecido. E muitas vezes, nem sempre, né, nós somos reconhecidos por fazer alguma coisa, empenhar algum papel na obra de Deus. Mas nós estamos fazendo, porque eu não faço para o reconhecimento. Reconhecimento é bom, mas eu não faço para o reconhecimento. Eu faço porque eu quero produzir alguma coisa no reino de Deus. Por isso que Deus fala tanto de galardão, por isso que Deus fala tanto da esperança, da nossa expectativa, da nossa esperança estar nele. Porque homens nos frustram. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem, né? Mas se eu faço para Deus, isso se torna um resultado permanente. Agora, se eu faço simplesmente por fazer, e eu começo a achar que esse meu trabalho é importante, no sentido de que é isso que eu tenho que fazer, irmãos, eu começo a andar na contramão do reino de Deus, né?
Por isso que a palavra de Deus diz assim, aquele que serve é maior. Porque o servo ele está fazendo por amor, no sentido de servir ao outro em amor, né? Naquilo que a palavra de Deus traz. Ser servo do outro por amor. Porque eu estou fazendo porque eu amo, e não porque eu sou obrigado, e não porque todo mundo tem que fazer alguma coisa. Você está entendendo? Então Deus ele separa esses conceitos de obra e de trabalho, né? O que eu tenho feito? Qual é o resultado daquilo que eu tenho feito? Né? Para que eu tenho feito? Isso nós temos como crentes, nós temos que pensar nisso o tempo todo. Aquilo que eu tenho feito tem sido um resultado para a obra de Deus? Ou será que aquilo que eu tenho feito por outra motivação? Isso constantemente, irmãos, porque Deus conhece a motivação do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz, aonde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração, né? Aquilo que você tem valorizado, aquilo que você tem feito em prol do reino de Deus, ou você tem feito para se beneficiar, ou você tem feito para beneficiar pessoas, né? Porque isso não produz resultado. Eu não estou dizendo que isso é ruim, nós podemos fazer muitas coisas, não é ruim, mas nós podemos incorrer num erro de fazer muitas coisas para as pessoas e fazer pouco para Deus. Porque, irmãos, nós temos que entender que as duas coisas não andam juntas. Não significa do fato de eu fazer, puxa vida, eu venho para a igreja, eu faço, eu limpo a igreja, eu sou aquele que fica na porta da igreja, eu sou aquele que faço isso, eu faço aquilo. Nada, irmão, se não for para Deus, de nada adianta daquilo que nós temos feito. Então aqui eu estou querendo motivar você a não parar de fazer, mas fazer para o Senhor, fazer para Deus, né, com teu coração voltado para agradar a Deus. Essa igreja, ela tinha trabalho. Ter trabalho não é ruim, mas ela também tinha obras, né? Ela tinha resultado desse trabalho, né? É diferente quando a gente entende isso, queridos. Porque a pessoa pode trabalhar e não encontrar nenhum resultado. Mas nós temos que entender que o importante é o resultado, né? Aquilo que eu tenho feito, se eu tenho feito, é para ganhar almas para Jesus. Aquilo que eu tenho feito é para que outras pessoas alcancem o evangelho, que outras pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Então a minha motivação deve estar em agradar o Senhor. Amém? Então os elogios é esse, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, né? O Senhor diferenciando esses dois conceitos. E ele fala sobre a perseverança. Essa é a chave, irmãos, de todos nós que somos chamados a viver uma vida com Deus, né? Por quê? Porque, queridos, nós somos chamados a viver pela fé. A palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma nos compraz nele. Não tem como viver no reino de Deus, não tem como viver com Deus se nós não tivermos fé. E a fé está ligada à perseverança. Quando a gente fala sobre perseverança, não é perseverar em algo possível muitas vezes, porque nós passamos por momentos que a gente não está vendo possibilidade. Mas é uma perseverança firmada na fé. Eu espero, né? Por quê? Porque eu creio. Esta igreja era uma igreja perseverante, amém? Perseverante na fé, cria naquilo que Deus poderia fazer, naquilo que Deus iria fazer. E o texto diz, conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. A igreja de Éfeso, os elogios dela, é que ela combate, né, aquilo que é errado. Eu convido você a pensar nesses dias, né? A gente é muito bom para julgar. Olha, eu conheço fulano está fazendo coisa errada, isso não é de Deus. Não, mas aqui para nós hoje, nós temos que, queridos, combater o mal. Porque muitas vezes nós entramos numa região de comodismo, porque nós vivemos tanta degradação. Isso eu falo no mundo e às vezes daqueles que se intitulam de Deus, né, fazendo coisas erradas, enganando, defraudando, mentindo. E isso está cheio em todos os lugares. E muitas vezes nós olhamos e dizemos, não, mas eu pelo menos estou fazendo tal coisa, mas eu pelo menos estou orando, mas eu pelo menos estou... Então, o que eu vejo que o Senhor está dizendo aqui, querido, não é um reconhecimento dizendo, tá bom. Não, o Senhor dizendo, continue assim, seja assim, né? Nós temos que combater o mal,
né? Combater aquilo que é errado, irmãos, continua sendo errado, né? Muitas vezes nós mudamos como seres humanos, como sociedade, como indivíduos, e nós começamos a achar que Deus vai se adaptando às nossas mudanças. Aquilo que era errado, né, que era pecado, agora não é pecado mais. Não, querido, aquilo que era pecado continua sendo pecado, e Deus continua abominando. E eu vou mostrar aqui no texto algo interessante que nós vamos olhar e ver, irmãos, algumas mentalidades que nós temos, né, que foram transformadas pelas influências filosóficas desse mundo, e muitas vezes nós trazemos para a Bíblia. Eu falei aqui semana passada, não só semana passada, mas eu tenho falado sobre isso, sobre o conceito de amor que nós temos hoje e o conceito de amor bíblico. O conceito de amor que nós temos hoje é um amor que mima, né? Que passa a mão na cabeça. Ah, não, porque eu amo, então eu passo a mão na cabeça, eu aceito tudo porque eu amo. Esse conceito de amor é um conceito moderno, corrompido, mas o conceito de amor de Deus é: eu disciplino quem eu amo, né? É o conceito de querer corrigir para que viva uma vida melhor. Esse é o amor de Deus para as nossas vidas, amém? E não é só o conceito de amor, é o conceito de justiça. Algumas coisas que nós temos hoje, que nós queremos adaptar ao Evangelho. Não, querido, o Evangelho ele é imutável, ele não muda. Nós muitas vezes mudamos, mas nós temos, aqueles que querem viver uma vida com Deus, que querem andar com Deus, precisa ser moldado aos moldes do Evangelho, ser moldados ao molde da palavra de Deus, amém? Então o Senhor diz: olha, eu fico feliz porque vocês têm combatido o mal, vocês não podem suportar homens maus, né? Depois o texto vai falar sobre os nicolaítas. Nicolaítas eram aqueles que pregavam falsos ensinamentos, que iam contra a palavra, que iam contra o Evangelho, né? Mas não é aquele falso ensinamento que tem cara de falso ensinamento. Não, eram vãs filosofias, ensinamentos que tem cara de coisa boa, parece coisa boa, mas não é. E hoje nós vivemos muito isso, né? Nós vivemos essas coisas, as filosofias entrando dentro da igreja. Algumas filosofias humanas, né? Alguns padrões humanos entrando dentro da igreja. Isso tem problema? Não tem problema, desde que isso não passa a ser evangelho, porque aí nós estamos falando de uma seita. Quando eu pego algo que é meu, que é para mim, que é uma visão minha, e aplico como verdade bíblica, isso é heresia, pecado. E nós vemos muito isso hoje em dia. Filosofias, por exemplo, a filosofia do amor, da gratidão, não são coisas ruins, queridos, mas isso não adianta eu querer aplicar ao evangelho, porque o amor bíblico é diferente. Não é como o amor, não é o padrão de amor do mundo, né? A questão da paz do mundo não é a mesma paz bíblica, né? Por exemplo, hoje a gente está vivendo momentos que as pessoas não estão aceitando, dizendo: não, isso aqui nós temos que orar, que esse vírus não é de Deus, sai demônio, sai capeta. Eu concordo, nós precisamos orar, nós precisamos repreender o mal, mas isso nada mais é do que uma geração mimada que acredita que Deus só está disponível para fazer coisas boas para você, para si. Então é uma geração mimada que não entendeu ainda, por conta de um engano, de uma vã filosofia, de uma falsa, como que eu posso dizer, de uma falsa teologia, que diz: não, Deus não corrige, não, Deus não faz assim, Deus é só amor e para te abençoar e para te dar, né, carinho, te proteger e te aceitar, vinde como estás. Não, querido, não é essa a verdade do evangelho. O Senhor diz: olha, eu tenho visto que você não tem suportado homens maus, você não tem aceitado essas coisas como verdadeiras. Elas existem, queridos, né? A Bíblia vai falar sobre a religião substituta do rei Roboão. Sempre houve pessoas criando religiões, pessoas criando filosofias e dizendo: isso é a Bíblia,
Então sempre houve na história. Mas nosso padrão é a Bíblia. Nós não podemos ficar com aquilo que fala, que a filosofia fala. Por isso a palavra de Deus, ela rebate. O apóstolo Paulo foi um homem que pregou veemente contra essas filosofias, porque ele pregou na Grécia, e a Grécia tinha uma influência filosófica muito grande. Entenda, querido, a filosofia não é o demônio. A filosofia não é algo ruim, mas quando eu quero pegar a filosofia e colocar dentro da igreja, isso não dá, não cabe. Né? Eu falei aqui esses dias, brincando, eu falei, olha, o reino de Deus não é democrático. Por exemplo, a questão da democracia para nós é tão legal, né? A maioria vence, né? É voto, né? Vamos ver quem... a democracia é algo bom para o nosso Estado, né? É bom para gerir o Estado, é bom para gerir a sociedade, mas a Bíblia, o reino de Deus não é democrático. É Deus que manda e ponto. É Deus que diz a última palavra. Você está entendendo? Eu quero que você entenda a diferença desses conceitos que nós temos hoje na sociedade e conceitos bíblicos e princípios cristãos, princípios bíblicos que nós vamos viver. Amém? Então o Senhor diz, olha, eu tenho visto que você não tem suportado homens maus. Quantas pessoas eu escuto dizer, fulano diz que é de Deus. Ora por mim, me abençoa. O texto aqui nos ensina, e em várias passagens, a Bíblia diz que nós temos que cuidar. A Bíblia fala dos bereanos, o apóstolo Paulo pregava aos bereanos, e bereanos chegavam em casa e ia conferir se aquilo era bíblico ou não. Sabe o problema, irmãos? Que as pessoas estão se alimentando de pregações de internet, as pessoas estão se alimentando de tantas coisas, mas não têm buscado a verdade na palavra. Pastor, é possível pessoas ensinar, ao invés de ensinar a Bíblia, está ensinando filosofia? Isso tem aos montes. Isso está cheio. E muitas coisas do que nós passamos hoje é porque a igreja aderiu a filosofias. Amém? Então, o que eu tenho falado esses dias, querido, é que Deus, ele tem vitória, Deus tem bênçãos, Deus tem graça para nos dar, mas Deus também, ele nos trata, Deus também, ele nos corrige. Se nós estivermos errado, ele vai nos ensinar. Deus não é um Deus gênio da lâmpada que você esfrega quando você está em apuro e ele sai pedindo para que você faça 3 pedidos e ele vai realizar todos os teus pedidos. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E isso muitas vezes não entra no coração das pessoas. Não, porque e a minha vontade, e o meu querer? Que ele cresça ou diminua. Esse é o Evangelho. Viver em Deus. Eu preciso diminuir para que ele cresça na minha vida. Pastor, mas as coisas que Deus tem para a minha vida é bom? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, querido, nós vemos que Deus é usado como uma muleta. A pessoa está caminhando, mas aí ela tem um deslize, então ela busca Deus para que Deus possa ajudá-la a chegar no seu destino. Não, quando nós vamos para Deus, nós temos que entrar no propósito de Deus, nós temos que entrar na vontade de Deus, no querer de Deus. Por isso que há necessidade de conversão. A palavra conversão vem de uma palavra grega metanoia, que significa mudança radical de rumo. Se eu quero servir a Deus, queridos, eu preciso negar algumas coisas que eram práticas normais para mim, porque não é da vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de doutrinas, que eu não chamo de doutrina, eu chamo de uso e costume. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando práticas de costumes de denominações. Eu estou falando da doutrina da palavra de Deus. De ser santo e irrepreensível. De andar na vontade de Deus. De cumprir a palavra de Deus. Amém? Então o Senhor, ele alerta assim, olha, eu tenho visto, você não tem suportado homens maus. E puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Olha que forte isso. Né? Chegar alguém lá na igreja de Éfeso e dizer, eu sou apóstolo. Não, você não é não. Porque você está pregando aqui não é bíblico. Não é bíblico.
Eu não estou dizendo que nós temos que nos rebelar e dizer, olha, isso aqui que o pastor está falando, não é isso. Mas quando chega para você, você tem que julgar. O problema, irmãos, é que as pessoas estão nas igrejas, congregando, e tem ar-condicionado? A igreja tem poltrona? Irmãos, que nós temos que ver, né? É uma questão que as pessoas têm muito. Qual que é uma igreja boa para congregar? É a igreja que prega a palavra. É a igreja que prega a palavra. Porque eu preciso de uma estrutura. Irmãos, a estrutura de nada serve se a essência não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, o evangelho, a palavra de Deus deve ser a base para nós vivermos uma vida em Deus. Amém? O evangelho, ele nos confronta. Deus, ele vem, ele nos ama, ele nos cura, ele nos transforma, ele derrama amor sobre nós, um amor que nos constrange, mas ele também nos trata. Ele precisa transformar a nossa vida, e isso muitas vezes é um processo doloroso, né? Eu tenho visto hoje um evangelho pregado, né? Um evangelho, entre aspas, um evangelho ausente de sofrimento. É bonito você ouvir, não, você não tem. Irmãos, como que você não tem sofrimento se você precisa rejeitar a si mesmo? Jesus diz assim, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Negar a si mesmo, ninguém nega a si mesmo sorrindo, é sofrido. Porque é eu negar a minha vontade, é eu negar o meu querer. É eu ser transformado, e para que eu seja transformado, eu preciso negar a minha vontade. Às vezes as pessoas acham que é um passe de mágica, né? Aparece muito isso na televisão. Eu vou orar com você e agora você vai ter nojo de tal coisa. Acontece, um caso ali, outro lá. Mas muitas vezes você tem que olhar e dizer, eu quero, mas eu não vou. Por quê? Porque eu quero andar com Deus. O evangelho requer escolha, requer posicionamento nosso. Eu preciso me posicionar em querer andar com Deus. E muitas vezes a escolha não é fácil, porque a minha vontade, né, a minha carne deseja o pecado. Mas eu preciso dizer não ao pecado para andar com Deus. Eu sempre tenho citado aqui, porque nós estamos andando nessa meditação sobre isso, né? O jovem rico, ele fazia tudo muito bem, mas quando Jesus disse, olha, eu quero isso de você, ele voltou para trás. É o que nós temos visto muitas pessoas fazem muitas coisas para Deus, né, que são boas, mas quando Deus diz, olha, agora eu quero tudo de você, não, tudo não, né? Eu conto sempre aqui que uma vez eu fui falar com uma irmã, a irmã disse, não pastor, mas isso aqui não é a área espiritual, isso aqui é da minha área natural, né? Dividindo, e é bonito algumas pessoas falarem isso, né? Isso aqui é espiritual. Não, irmão, aquele que são de Deus, ele vive na dimensão do espírito, ele vive na dimensão do natural. Não existe separação, agora eu sou de Deus, mas agora não, agora eu não sou de Deus, né? Eu sou de Deus só quando eu estou na igreja. Não, querido, Deus nos chamou para vivermos uma vida com Ele. Eu tenho falado aqui, Efésios 1,4 diz que o Senhor nos predestinou, o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Né? Eu encontro muitas pessoas dizendo assim, eu preciso transformar alguma coisa, mas eu preciso que Deus tira isso de mim. Isso é um evangelho barato, né? Às vezes eu estou usando palavras fortes aqui, mas é necessário, né? Um evangelho barato, né? Um evangelho com uma influência da filosofia, da chamada teologia da prosperidade, aonde é Deus que tira, né? É aquele cântico que diz, remove a minha pedra. Deus não remove a pedra. Jesus não removeu a pedra de Lázaro, Jesus ordenou que removessem a pedra. É eu e você, nós temos que optar, nós temos que escolher viver uma vida com Deus. E é sacrificial muitas vezes, principalmente quando eu tomo a atitude, né? Quando eu tomo o primeiro passo, né? Mas das duas uma, ou as pessoas muitas vezes não querem compromisso,
Outras querem ser crianças, não querem crescer, não querem evoluir, não querem ter que decidir as coisas. Mas nós precisamos, porque é para isso que o Senhor nos chama, né? Para nós tomarmos um posicionamento, uma decisão de mudar, de andar com Ele, de negar, dizer não ao pecado, dizer não ao mundo. Pois a palavra de Deus diz que não tem como alguém dizer que ama a Deus e ama o mundo. Ou você ama a Deus e odeia o mundo, ou você ama o mundo e odeia a Deus. Não tem como servir a dois senhores. Nós precisamos escolher, nós precisamos optar. E essa decisão não é de agora, né? Nós precisamos decidir andar com Deus. Josué, quando ele vai para entrar na terra de Canaã, ele diz: olha, eu sirvo ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolhem hoje, escolhem agora, quem vocês vão servir, a quem sirvais. Ou vocês vão adorar os deuses estrangeiros, ou vocês vão adorar os outros deuses, ou vocês vão adorar o Senhor. E ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos decidir andar com Deus, né? Mas muitas vezes as pessoas acham: não, eu estou com Deus porque Ele está me favorecendo. A partir do momento que, entre aspas, Deus não está favorecendo, ou Deus não está fazendo as suas vontades, não, eu vou deixar Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é Deus de amor, de vitória e graça. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa, Ele abençoa, abre portas. Eu sou testemunho vivo e tenho falado aqui com alguns irmãos que também são, e eu creio que você é testemunho vivo da bondade de Deus. Você é testemunho vivo da misericórdia de Deus, da bênção de Deus, daquilo que Deus pode fazer, do sustento de Deus. Não estamos dizendo aqui que Deus não sustenta e que Deus não faz, mas requer posicionamento, requer mudança de vida, requer mudanças de atitudes, de pensamento. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ser transformados dia após dia. Pastor, essa palavra não é dura? Irmãos, essa palavra é a palavra de Deus, né? Nós não estamos aqui vinculados a seguidores, não, né? Tem muita gente preocupada em ter seguidores, em ter ouvintes. Não, irmãos. A palavra de Deus é pregada. João pregou a palavra de arrependimento, o evangelho de arrependimento no meio do deserto. O problema é isso, querido. Quando se negocia a palavra, quando se negocia o evangelho, faz uma propaganda barata do evangelho. Deus, Ele recebe, querido. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Há um jugo que você precisa tomar. Muitas pessoas falam sobre o jugo das trevas. Sim, nós temos que renunciar ao jugo das trevas, mas nós precisamos viver debaixo de um jugo. O jugo fala de andar debaixo de uma vontade, andar debaixo de um princípio, de um mandamento. Nós precisamos estar vivendo debaixo de um jugo de Cristo, no jugo de Cristo. Por isso Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Ele diz: vinde sim, mas Ele diz: mude de vida, seja transformado. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Aí ele começa dizer: olha, você tem perseverança, né? Eu disse que a perseverança, ela é a base do crente, é a base do cristão. Porque a nossa esperança e perseverança não está pautada naquilo que nós vemos, melhor dizendo, mas naquilo que nós cremos. Isso é fé, né? Hebreus 11:1 diz que a fé é certeza de coisas que a gente espera e convicção de fatos que a gente não vê. Isso é fé, é sobrenatural, né? É crer naquilo que eu não vejo. A minha perseverança e a minha esperança devem estar pautadas na minha fé. A pessoa diz assim: hoje eu estou com esperança, amanhã eu não estou com esperança. Porque essa esperança é uma esperança falsa, uma falsa esperança, né? Você tem perspectiva porque você começa a ver alguma coisa e você diz: vai acontecer, então você se enche de esperança. Mas o que o Senhor nos chama é viver uma esperança e uma perseverança pela fé. Amém? Ele diz assim: e suportaste provas por causa do meu nome. Olha aqui.
Tem provas, pastor, na vida com Deus? Exatamente. Esse é o evangelho. Um evangelho que Deus te prova, que Deus trata contigo, que muitas vezes Deus diz não para você. Pastor, mas Deus diz não? Sim, muitas vezes. Esse é o evangelho de Cristo, um evangelho que Deus diz não, o evangelho que nós citamos aqui, que Jesus disse, toma a sua cruz, negue a si mesmo, né? Um evangelho de renúncia, um evangelho que eu escuto o não de Deus. O problema, irmão, nós estamos vivendo uma geração de crentes mimados, de cristãos mimados, que acham que Deus é obrigado a fazer a sua vontade. E muitas vezes Deus vai dizer não. Pastor, mas por que Deus fala não muitas vezes? Porque Ele é Deus, querido. Porque é Ele que manda. Ele é soberano. Não, pastor, fala para mim que Ele fala não porque Ele quer me proteger. Tem todo um porquê de Deus não falar não para você. Mas a principal questão é porque Ele é Deus. E Ele pode dizer não. E você é filho. E você obedece o Pai. Né? O próprio Cristo, quando Ele está no jardim de Getsêmani, Ele diz, olha, Pai, afasta de mim esse cálice. E Ele diz, todavia, seja feita a tua vontade. O próprio Cristo disse, tira isso de mim. Mas seja feita a tua vontade. Às vezes a vontade que Deus tem para você não é te tirar da cruz. A vontade de Deus para você muitas vezes é enviar você para a cruz. Amém? Você entendeu isso? O que Deus fez, a vontade de Deus para Cristo era enviar Ele para a cruz e não tirar. Mas olhando, humanamente falando, era melhor tirar a cruz. Mas a vontade de Deus era colocar Jesus na cruz. Por isso que Ele diz, olha, se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Essa é a nossa oração. Essa é a oração do crente verdadeiro. Que entende que Deus vai te enviar para a cruz. Que entende que Deus vai te enviar para o Val do Jaboque, aonde você vai ter um confronto com Deus. A própria palavra, querido, tem que chegar em um momento na tua vida que ela precisa te confrontar. A própria palavra precisa te confrontar. Pastor, mas o evangelho é evangelho de multidões. Cadê a multidão no Pentecostes? Cadê a multidão na crucificação? O evangelho ele pode atrair multidões. Mas, irmãos, nós vamos entender que para eu receber o evangelho, eu preciso optar por viver esse evangelho, custe o que custar. E muitas vezes me custa no primeiro momento, porque eu preciso renunciar coisas. Amém? Glória a Deus. E o Senhor diz, porque suporta provas em meu nome. Você tem suportado provas? Muitas vezes a gente tem um problema e diz, não, está amarrado isso aqui, eu não aceito, isso não é de Deus para a minha vida. Eu não estou dizendo que a gente não pode amarrar, não pode condenar o diabo, né? Culpar o diabo, ele já está condenado. Mas muitas vezes Deus permite algumas coisas da nossa vida. Eu tenho falado aqui que se alguém perguntou, mas Deus está no vírus? Deus está, porque Ele é soberano. Porque ou Ele tirava ou Ele repreendia. Se Ele está ainda é porque Deus quer. Tem N propósitos de Deus nisso. Eu creio que Deus está nisso. Deus está querendo mexer com algumas coisas, né? Tirar os holofotes da igreja, né? Tirar o movimento, a estrutura, né? Tão linda, né? E trazendo a nós para a oração, para a busca, né? Para aqueles que gostam de congregar, né? Dizendo aqui da nossa idade, hoje para congregar tem que congregar com máscara, né? Difícil de respirar, né? E alguns diziam, não, hoje não vou para a igreja porque eu não estou legal. E agora tem que vir para a igreja com máscara, né? Então você entende como que as coisas vão acontecendo. Deus tem um propósito nisso, eu creio. Amém? E diz assim, e não te deixaste esmorecer. Olha que interessante. A prova acontece, as dificuldades acontecem, mas não esmorece. Por que não esmorece? Por que uma pessoa passa por uma prova e não esmorece? Por que essa igreja passa por prova e não esmorece?
Porque ela entende que tudo tem um propósito. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. O problema, irmãos, que a gente vê as pessoas passando por uma crise, por um problema, isso é para me destruir, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Mas que fé é essa? Nós não esmorecemos. Eu não estou dizendo que a gente não vai, irmão, sofrer. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu acabei de dizer aqui, Deus está no controle do vírus. Deus está no controle da tua vida. Ora, busca a Deus, faça a tua parte, mas descansa no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Glória a Deus. Vamos lá, porque nós já estamos avançando muito, né? Tem bastante coisa aqui. E o texto diz assim, tenho porém contra ti, ele para os elogios, o Senhor diz, olha, você abandonaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É a simplicidade do Evangelho. Eu vou encerrar aqui, depois, na sexta-feira a gente vai continuar, eu vou continuar com a carta de Éfeso, vou explicar algumas coisas, características da igreja, na sexta-feira, mas deixa eu só encerrar essa parte aqui. O primeiro amor é aquilo, querido, pelo qual nós somos chamados por Deus. Nós viemos para Deus por um motivo, né? Pelo amor, por receber e entender que Deus é Deus e eu preciso dele. Eu não dou conta de ser transformado se não for por meio dele. Esse é o primeiro amor. É o princípio do Evangelho. Nós criamos coisas. Não tem problema nós criarmos. Não tem problema nós criarmos coisas. Desde que nós não venhamos perder os princípios. Os princípios simples do Senhor. Por que eu estou falando simples? Porque o Evangelho, ele não é um Evangelho fechado. É um Evangelho que deve ser propagado a todas as criaturas. Todos aqueles que são chamados por Deus. Por isso ele é simples. E nós temos que tomar cuidado para nós não perdermos a simplicidade do Evangelho. Né? Hoje existem tantas coisas que você não sabe nem de onde que é o princípio, aonde que começa. Por isso nós temos que voltar para o primeiro amor. Voltar pelos fundamentos do Evangelho. Voltar pelo fundamento. Eu tenho visto muitas vezes uma igreja tão teológica, mas que os princípios rudimentares não está cumprindo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Coisas que são simples, que todos conseguem fazer, né? Esse é um problema. Nós começarmos a criar estruturas, né? E daqui a pouco a gente entende que essa estrutura de nada serve. O que vale é o princípio. E o princípio, a essência de Deus. Amém? Nós vamos continuar, querido. Eu vou encerrar por aqui. Tem muita coisa. Glória a Deus, Deus tem falado conosco esses dias. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. Eu vou continuar na sexta-feira. No sábado, perdão. Sexta-feira tem culto aqui na igreja. É no sábado, tá? Eu falei sexta-feira 3 vezes. É no sábado. Sábado, o mesmo horário, 8h30 da noite. Amém? Aqui do MS. A gente volta com o texto de Apocalipse 2, continuar a falar sobre a igreja de Éfeso. Amém? Eu vou orar agora. Que Deus te abençoe, que essa palavra te alcance. Amém? Que essa palavra possa ministrar ao teu coração, possa trazer algumas coisas que possam ter sido perdidas ao longo da sua caminhada com Deus, para que você e eu sejamos alinhados no propósito do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, obrigado por aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu abençoo cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, seja agora no momento ao vivo, Senhor, seja depois, Senhor, na repercussão, Senhor, dessa ministração, que sejam alcançadas pelo Teu poder, que sejam alcançadas pela Tua misericórdia e graça,
Ensina-nos, Senhor, a viver, Senhor, a simplicidade do Teu Evangelho. Ensina-nos, ó Deus, viver, Senhor, a Tua vontade, Deus. Ensina-nos, Senhor, a negar, Senhor, a nossa vontade, a combater a filosofia humana, Senhor, para que nós possamos viver o evangelho puro e simples. Eu abençoo cada pessoa agora, cada filho Teu, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura, traga cura. Aqueles que precisam de libertação, liberte, em nome de Jesus, Senhor, pois quem faz isso é o Teu poder. Em nome de Jesus, a palavra é pregada, Senhor, mas quem age, Senhor, quem convence é o Teu Espírito. Em nome de Jesus, seja abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Estão também apresentados diante do Senhor todos os pedidos de oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Que você tenha uma noite de descanso. E sexta-feira nós temos culto presencial. Amém? 7 horas. Nós temos culto na sexta, 7 horas, no domingo de manhã, 9 horas da manhã e domingo à noite, 7 horas também. Amém? Com uso de máscara, distanciamento, álcool em gel. Amém? Tudo nas normas que estão sendo estabelecidas. Que Deus te abençoe. Amém? Compartilhe esse vídeo. Amém? Em nome de Jesus, para que essa palavra alcance mais pessoas, mais vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.